me prove, você não pode. Tá mole, vamos lá, vem comigo, dá uma olhada, olha só. Quando eu falo de colocação pronominal, como a gente já disse, tá? Ela ocorre com os pronomes oblíquos átonos. Aqueles pronomes que trabalham em próclise, ênclise e mesóclise são aqueles monossilábicos, tá bem? Monossilábicos terminados em vogais baixas. E olha que legal. Para que a gente comece a falar desses pronomes oblíquos átonos, né, e as suas colocações em próclise, por exemplo, eu vou precisar entender de que, o fato de que próclise é o pronome oblíquo antes do verbo, tá bom? Quando eu falo assim, olha, ela me encontrou, eu te amo, eu coloco o pronome oblíquo átono antes do verbo. E é bem interessante porque existe uma regra para que isso aconteça, tá bom? Então, qual é essa regra básica? Essa regra ela é estabelecida quando a gente tem uma colocação pronominal por um elemento atrativo. Alguém que seja atrativo mesmo, atraia. Fala assim, ai, pronome, vem para cá, vem para pertinho. Aqui, ó. Então, os termos atrativos são assim, olha, pronome, advérbio e o elemento que, tá? Eu quero que você guarde no coração assim, olha, pronome atrai pronome. Se você souber isso, tá fera pra caramba. Pronome atrai pronome, beleza? Fala aí da sua casa, deixa de preguiça, fala aí. Pronome atrai pronome, fala aí. Pronome atrai pronome, legal? Pronome atrai pronome. Basicamente, nós temos três pronomes que são absurdamente atrativos. É o caso do pronome relativo, o pronome indefinido e o pronome interrogativo. Mas a natureza da nossa língua faz com que qualquer pronome atraia. Você não fala, por exemplo, eu amo-te. Você fala eu te amo. O pronome do caso reto, por exemplo, né? Ele faz uma atração facultativa, não é obrigatória, mas a gente sempre usa, porque a natureza da nossa língua requer isso. Tá? A natureza da nossa língua faz com que pronome atraia pronome, beleza? Então vem comigo dar uma olhada. Pronome atrai pronome. Visualiza aqui, ó. Pronome atrai pronome. Segundo caso, advérbio. Advérbio atrai pronome. Fala da sua casa, advérbio atrai pronome. E aí você já está sabendo pra caramba. Pronome atrai pronome, advérbio atrai pronome. Legal? Foi até aí? Volta comigo então. Ó. Pronome atrai pronome, advérbio atrai pronome. Para a gente finalizar, o elemento que. O elemento que sempre atrai pronome. Vamos ver na prática como é que funciona? Esse que, se ele for pronome relativo, se ele for condição integrante, se ele for preposição, se ele for partícula de realce, não importa. O que sempre atrai pronome. Mas vamos ver na prática como é que funciona. Quem me chamou? Olha a música. Quem me chamou? Se você reparar, esse quem me chamou, ele é, numa interrogação, ele é um pronome interrogativo, mas não importa, porque ele é pronome. E você já sabe que pronome, o que faz? Pronome atrai pronome. Olha aqui que legal, ó. Repare, quem me chamou, você vai perceber que o verbo está aqui, ó, e o pronome oblíquo átono me, tá vendo? Aquele monossilábico, ele está antes do verbo, atraído por quem? Pelo quem, que é pronome indefinido. E você já sabe que pronome, o que faz? Pronome atrai pronome, falou? Aqui, ó, pronome interrogativo, tá vendo, ó? Pronome interrogativo e pronome atrai pronome. A frase está perfeita. Se esta frase tivesse quem chamou-me, a frase estaria errada. Seria erro grave, falou? Quem chamou-me, a frase estaria errada. O correto é quem me chamou. Olha a frase de baixo. Ninguém te convidou. Tem pronome oblíquo átono aí? Tem, não tem? Olha o pronome oblíquo átono, T. Você vai perceber que o cara está aqui, ó, o pronome oblíquo átono antes do verbo, tá vendo? Ó? Antes do verbo, aqui o verbinho aqui. E por que ele está antes do verbo? Atraído pelo ninguém. Essas palavras que servem para dar ideia de ausência geral ou totalidade, como tudo, todos falou, são chamados de pronomes indefinidos. Também servem para dar ideia de ausência, tá? Ninguém, nenhum, nenhuma, nada, falou? São pronomes indefinidos, servem para dar ideia de ausência. E o que acontece com esses caras? A gente já sabe que pronome atrai pronome, então fica molezinha, olha só. Ninguém imagina alguém chegando para você assim numa festa, para você não, que você não vai passar por isso nunca, mas imagina uma pessoa chegando para outra e falando assim, ó, está fazendo o que aqui? Ninguém convidou-te. A pessoa vai falar assim, eu vou ficar mais meia hora até você aprender a falar, ignorante, deixa de ser burrão. Visualiza, olha só, ninguém convidou-te, tá doido? Ninguém te convidou, olha, o T tá antes do verbo atraído por quem? Pelo ninguém. O ninguém é pronome indefinido, e você sabe o que pronome faz? Pronome atrai pronome. Aqui, ó, pronome atrai pronome. Lembrando aqui, ó, tá? Pronome indefinido, tá bom? Aqui, ó. Olha a frase de baixo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Visualiza. Tem pronome oblíquo átono aqui, ó. É o me. Tá antes do verbo, tá vendo? Ó, o verbo aqui, ó. Legal? E ele tá atraído por quem? Pelo tudo. Pronome indefinido, tudo, ó. Falou? E você já sabe o que pronome faz. Pronome atrai pronome. Aqui, ó. Mas nem tudo me convém. Aqui, ó, de novo. Ó, convir é o verbo, tá vendo? Ó, o pronome me aqui, atraído por quem? Pelo tudo. Porque o tudo é pronome indefinido. E você sabe que pronome o que faz? Pronome
atrai pronome, falou? Agora toma cuidado, tá? Por quê? Como eu falei, olha, esses pronomes aqui, ó, R-I-I, tá vendo? R-I-I, ri, falou? Ri. Aqui, ó, pronome relativo, indefinido, interrogativo, falou? R-I-I. Esses caras são pronomes que estabelecem uma obrigatoriedade de atração. Se tem esses caras, tem que atrair, não tem jeito. Os outros pronomes não apresentam atrações obrigatórias. Os outros apresentam atração facultativa. É o caso, por exemplo, do pronome do caso reto, que já foi usado várias vezes em provas para tentar fazer pegadinha com os alunos. Então, toma cuidado. Imagina se eu dissesse assim, olha, por exemplo, ela se esqueceu, ou ela se esquecia, melhor. Ela se esquecia sempre de tudo, ou ela esquecia-se. Olha que legal. Ela esquecia-se sempre de tudo. As duas formas são corretas. Sabe por quê? Porque aqui, ó, o ela é pronome do caso reto. Lembra comigo, ó, RI, ó, é relativo, indefinido, interrogativo. Tá vendo aqui, ó? O ri apresenta atração obrigatória, falou? Os pronomes ri apresentam atrações obrigatórias. Agora, o pronome do caso reto não é obrigatório, não. Então, se eu disser ela se esquecia, que é o mais comum pra gente, a gente vai colocar assim, ó, e a frase já tá perfeita, porque tem um pronome ali, a gente sabe que pronome atrai pronome. Só que a atração do pronome do caso reto, ela não é obrigatória, ela é facultativa. Então, se eu disser ela se esquecia, perfeito, está correto? E se eu colocasse ela esquecia-se, com um pronome lá depois, também está correto, sabe por quê? Porque aqui, ó, não é RI, falou? Aqui não é do RI, falou? RII, falou? Ou seja, pronome relativo, pronome indefinido, pronome interrogativo, não é o RII. Os outros pronomes, tá? Você pode utilizar a atração se você quiser, mas não é uma atração obrigatória, é uma atração facultativa. Portanto, esta frase aqui está correta e esta de baixo também. As duas frases são perfeitas, tá bem? Então, faz essa observaçãozinha no seu caderno, lembrando que, no caso dos outros pronomes, tá? A atração não é algo obrigatório. No caso dos outros pronomes, a atração é facultativa, tá bom? Então, a atração aqui, ó, facultativa. Beleza? Deu para acompanhar aqui? Então deixa eu ver se eu entendi. Quais são os pronomes que têm atração obrigatória? RI, falou? Pronome relativo, indefinido e interrogativo. Esses aí, atração obrigatória. Agora os outros, atração facultativa. É muito comum que a gente use, mas não é obrigatório. Legal? Vai guardando no coração o primeiro caso. Pronome atrai pronome, mesmo que alguns deles ainda façam atrações facultativas, mas pronome atrai pronome, é a natureza. Show? Segundo caso importante, advérbio. Caraca, você não tem noção de como isso cai em prova. Advérbio cai bastante, cara. O advérbio fazendo atração, e é toda hora, cara. Toda hora que tem colocação pronominal, pá, aparece um advérbio lá. Você tá de bobeira assim, pá, o advérbio pula na sua frente. Advérbio é o bicho, falou? Então fica ligado para não fazer besteira. Vem comigo dar uma olhada. Aqui, ó, a gente falou então que pronome atrai pronome. Segundo caso, advérbio, falou? Advérbio atrai pronome. Só lembrando que, no caso dos advérbios, a gente ainda pode usar as conjunções adverbiais, as conjunções subordinativas, aquelas que são usadas normalmente para você inverter a frase. Por exemplo, olha, ela virá aqui se for necessário. Se for necessário, ela virá aqui. Você vai perceber que eu posso inverter essas orações por causa da conjunção que está ali, o se. Ela virá aqui se for necessário, ela virá aqui. Olha, eu faria essa prova quando o sinal bater, ou quando o sinal bater, eu faria essa prova. Essas palavras introduzem a oração, tá? As orações subordinativas, elas fazem com que a frase possa ser invertida. E aí, show de bola, elas são então conjunções subordinativas. Falou? Legal? A gente vai visualizar agora na prática para você perceber como é que funciona. Então, olha, primeiro caso, pronome atrai pronome, advérbio atrai pronome, mesmo acompanhado aqui, ó, conjunções subordinativas, tá? Conjunções subordinativas também atraem pronome. E a gente vai ver na prática, vem comigo, dá uma olhada. Não me convidaram para essa festa pobre. Isso aí dá até música. Cazuza, por exemplo, cantaria assim. Não me convidaram para essa festa pobre. Olha o pronome oblíquo no meio aqui, ó. Tá antes ou depois do verbo? Opa, ele tá antes do verbo. Atraído por quem? Pelo não, que é advérbio de negação. E o que advérbio faz? Advérbio atrai pronome. Perfeito, tá fantástica a frase, tá perfeita. Olha embaixo. Nunca te vi, sempre te amei. Menino aqui perto da minha casa, aqui, menino aqui na rua, falou assim pra menina. Nunca te vi, sempre te amei. A menina ignorou o rapaz,
Mal sabe ela que o menino estava correto, pelo menos na colocação pronominal, o moleque estava arrebentando. Se liga, ó. Nunca te vi, sempre te amei. Que é o pronome oblíquo átono aqui, ó. T. Ele está antes ou depois do verbo? Opa, ele está antes. Está atraído por quem? Pelo nunca aqui, ó. O nunca é advérbio. Falou? Advérbio de tempo, mas é advérbio. Falou? Toma cuidado, não vai falar que nunca é advérbio de negação, não fale essa besteira. Tem um monte de gente aí que já fala isso, tá? Você vai falar que é advérbio de tempo para acertar a questão. Beleza? Nunca aprendi isso. Quando que eu aprendi? Quando? Nunca. Jamais entendi. Quando que eu entendi? Jamais. Falou? Então toma cuidado. 3 advérbios são de tempo por natureza. Nunca, jamais, sempre, tempo. Já te dei aqui ó, uma dica com 3 logo. Ó. Nunca, jamais, sempre, tempo. Visualizou? Nunca, jamais, sempre, tempo. Nunca, jamais, sempre, tempo. Vem comigo, tá? Aqui, ó. Nunca te vi, sempre te amei. Aqui, ó. Olha o outro advérbio aqui, ó. Repare, o pronome está antes ou depois do verbo. E, Cadu, o pronome T está antes do verbo, então procura atrativo. Aqui, ó. O sempre é advérbio de tempo. Falou? E o que advérbio faz? Advérbio atrai pronome. Perfeita frase, perfeita. Cadu, e se eu colocasse nunca vi-te? A frase estaria errada demais. Sempre amei-te, péssima, a frase estaria péssima, estaria erro com louvor, tá? Errada com louvor. Olha a frase de baixo. Se me perguntarem como a encontraram quando nos procuravam, não lhes responderei. Olha que maneira essa frase. Repare que eu tenho um pronome oblíquo átono no meio aqui, ó. Tá antes do verbo, tá vendo aqui, ó? Antes do verbo, atraído por quem? Pelo ser. Conjunção, olha a conjunção C. C, valor de caso. Se me perguntarem, caso me perguntem, tá vendo? É aquela conjunção subordinativa que a gente falou. Visualizou? Então esse C aqui, ó, com valor de caso, ele é uma conjunção subordinativa adverbial, falou? Ou seja, simplificando, se é uma conjunção subordinativa, valor adverbial é valor de advérbio. E o que advérbio faz? Advérbio atrai pronome. 3 são muito usadas, o se, o como e o quando. Cara, essas são usadas direto, falou? Se, como e quando. Puxa, como caem. Aqui, ó. Se me perguntarem, repare que ele está aqui, ó, atraído pelo se. Falou? Conjunção adverbial e ela atrai pronome. Não vá confundir esse se aí, ó, com aquele pronome se, tá? Em que você coloca encontrou-se, referiu-se, tá bem? Aquele que trabalha ligado ao verbo. Toma cuidado, não é esse caso não. Esse se tem valor de caso. E esse se com valor de caso, ele é conjunção. Vem comigo, dá uma olhada. Se me perguntarem como a encontraram, dá uma olhada, ó. Como a encontraram. Olha o pronome oblíquo átono aqui, ó. O a. Está antes do verbo, atraído por quem? Pelo como. E o que o como faz? É a conjunção com valor adverbial, ó. Na verdade, ele aqui é mais um advérbio interrogativo. Aqui, ó. Mas é valor de advérbio, não importa, é valor de advérbio. O que advérbio faz? Advérbio atrai pronome. Falou? Fecha comigo. Quando nos procuravam. Caraca, olha outro pronome oblíquo átono aqui, ó. Quando nos procuravam. Qual seria o correto? Quando nos procuravam ou quando procuravam-nos? Quando nos procuravam. Repare aqui, ó, que tem o quando aqui, ó. Valor adverbial de tempo, ó. Conjunção adverbial temporal. Tá vendo aqui, ó? Conjunção adverbial temporal, valor de advérbio, falou? E o que advérbio faz? Advérbio atrai pronome, falou? Aqui, ó, não lhes responderei. Olha essa. Aqui, ó, essa aqui. Vou colocar até de azulzinho agora. Olha o verbo aqui onde está. Pronome oblíquo átono aqui, ó, tá aqui, atraído pelo não, que é advérbio. E o que o advérbio faz? O advérbio. O que o advérbio faz? O advérbio atrai pronome. Tá perfeita a frase, falou? Então aqui, ó, todos os atrativos, ó, conjunção adverbial, o como aqui, ó, adverbial, o quando aqui, ó, adverbial, falou? O não, que é advérbio. Então você vai perceber que advérbio, o que ele faz? Advérbio atrai pronome. Repare que a gente simplificou isso tudo para 2 coisas até agora. Pronome atrai pronome, advérbio atrai pronome. Olha que maneiro. Beleza, até aqui? Tranquilo? Lembrando que para advérbio não existe ideia facultativa não, tá? Tem que usar, não tem jeito, falou? O pronome até existem, tá? Pronomes facultativos, mas naquele caso ali, ó, para advérbio é sempre, sempre, eternamente, tá? Eternamente. Para o caso dos pronomes, só os pronomes R e I, tá? Que fazem atrações obrigatórias. Vem comigo. E para finalizar, o elemento que ele sempre atrai pronome. Olha, alguém xinga, né? Vai sempre xingar de maneira certa. Dane-se, fala assim, ó, dane-se, ou que se dane. Falou? Que se dane. Repare aqui, ó. Esse se está antes do verbo, atraído por quem? Pelo elemento que, ó.
O elemento que ele sempre atrai pronome, não importa o que ele seja, tá? Ah, Cadu, se for pronome relativo, atrai pronome. Se for conjunção integrante, atrai pronome. Se for partícula de realce, atrai pronome, não importa. O que sempre atrai pronome. Fecha comigo. Espero que vos deem outra oportunidade. Olha que legal. Pronome oblíquo átono aqui, ó, tá antes do verbo, ó. Vos. Tá vendo? Percebeu que ele tá antes do verbo? Então tem que procurar atrativo. Não dá mole não, procura atrativo. Vê se tem atrativo aí. Tem ou não tem? Tem aqui, ó. O elemento que. Visualizou? E o que o elemento que sempre faz? O que sempre atrai pronome. Legal? Então, guardando no coração agora, ó, 3 casos que a gente falou aqui. Pronome atrai pronome, advérbio atrai pronome e o elemento que sempre atrai pronome. Fechou? Tranquilo? Beleza, vem comigo, vem comigo. Estruturas fixas de próclise. Falou, são 2 estruturas fixas de próclise obrigatórias, tá? Estruturas fixas de próclise. Quais são elas? Primeira delas, frases optativas. O que essas frases expressam? Desejos ou exclamações, tá bom? Então são frases que expressam aqui, ó, desejo, tá? Ó, desejo ou exclamação. Até abreviei aqui, ó. Desejo ou exclamação. Dá uma olhadinha na primeira frase aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó, outro tracinho. Deus te abençoe. Pensa quando vovó falava isso pra você. Deus te abençoe. O que vovó queria? Que você se ferrasse de verde e amarelo? Não, não era não. Tem pronome oblíquo átono aí? Tem. Aqui, ó. Cadê o verbo? Abençoe, tá aqui, ó. Você já achou o pronome oblíquo átono, já achou o verbo. Agora verifica para mim se por acaso aí nesse meio você encontra um termo atrativo. O substantivo Deus, ele é pronome? Não, não é pronome. O substantivo Deus, ele é um advérbio? Não, não é advérbio. O substantivo Deus é o elemento que? Não, não é o elemento que. Então repare que não tem atrativo por natureza, tá bom? Mas essa frase aí, ó, tem pronome advérbio que? Não tem. Pronome advérbio que? Não tem. Então verifica para mim, para a gente finalizar. Vê se aqui, ó, é uma frase optativa. Cadu, como eu faço para verificar se é uma frase optativa? Você vai verificar se ela está expressando desejo ou exclamação. Falou? Verifica para mim. Ao falar Deus te abençoe, isso aqui não é um desejo? É ou não é? É um desejo. Ao falar assim pra gente, Deus te abençoe, vovó queria que nós fôssemos abençoados por Deus. Visualizou? Então esse cara aqui expressa um desejo. Dica boba para você, falou? Uma dica bobinha para você, mas como você é brother, eu vou falar. Todas as vezes que for uma frase optativa, o que vai vir subentendido? Nenhuma gramática fala isso, mas eu conto para você. O elemento que está subentendido aqui, ó. Verifica se não é assim que você falaria, ó. Ah, que Deus te abençoe. Repare que, ó, o fato de você ter esse que é subentendido, coloca o pronome antes do verbo, tá vendo? Ó? Repare que aqui, ó, se eu colocasse esse pronome depois do verbo, que Deus abençoe-te, a frase estaria errada, falou? Então, ó, que Deus te abençoe, perfeito, a frase está correta. Repare que o pronome está antes do verbo, perfeito? Legal? É como se ele estivesse atraído por esse que subentendido aqui, ó. Frase de baixo, bons ventos o levem. Repare aqui, ó, ao pronome, ao verbinho aqui, ao pronome oblíquo átono aqui, ó, o. Bons ventos o levem. Dá para falar bons ventos levem-no? Não, cara, não. Sabe por quê? Porque aqui, ó, substantivo e adjetivo. Tá vendo aqui, ó, substantivo ventos, adjetivo bons. Você tem substantivo e adjetivo, não há atrativo, não tem pronome, não tem advérbio, não tem o elemento que, mas é uma frase optativa, está expressando um desejo. Ao falar para alguém bons ventos o levem, você quer que essa pessoa seja levada por bons ventos. Bisuzinho, o que vai estar subentendido então? Que bons ventos o levem. Visualizou? E é uma frase optativa, pronto, fechou. Expressando desejo de novo. Agora olha a frase de baixo. Deus me livre. Olha o pronome oblíquo átono no meio aqui, ó. Está antes ou depois do verbo? Ele está antes. Tem atrativo? O substantivo Deus é pronome? Não. É advérbio? Não. É o elemento que? Também não. Então repare que não há atrativo aqui. O que eu vou fazer para finalizar? Estruturas fixas de próclise. Verifica se existe ali uma frase optativa. Ao falar assim, Deus me livre, é desejo ou é uma exclamação? É uma exclamação. Repare que às vezes você fala até assim, ó, Deus me livre, mas quem me dera. Você já falou assim, eu já ouvi alguém falando assim. Repare que às vezes você realmente não quer ser liberto do elemento. Pelo contrário, você quer muito esse elemento. Então você vai perceber que eu falo assim, ó, Deus me livre, na verdade é somente uma expressão exclamativa. Quando você vê alguma coisa, se assusta com algo, você, caraca, caramba, Deus me livre. Repare que é meramente uma expressão exclamativa. A gente normalmente fala isso num rompante, num susto, por exemplo. Falou? Então, olha, Deus me livre
é uma expressão exclamativa. E aí, ó, pronome oblíquo átono antes do verbo, a frase está perfeita. Repare que você tem um quezinho subentendido ali também, ó. Que Deus me livre. Falou? Tem um quezinho subentendido. A mesma coisa em macacos me mordam, tá? Eu vou até colocar o quezinho aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó, em macacos me mordam. Quando você fala assim, ó, macacos me mordam, pronome oblíquo átono no meio aqui, ó, antes do verbo, tá vendo? E por que que ele tá ali? Porque aqui, ó, substantivo macaco é pronome, advérbio o quê? Não, não é nada disso. É porque é uma frase exclamativa. Falou que macacos me mordam, o que está acontecendo? Legal? Então esse quezinho aqui está subentendido do mesmo jeito. Isso está ocorrendo para as frases optativas, tá? É fato. Ocorreu, tá? Pronome oblíquo átono antes do verbo. E para a gente finalizar, expressão em mais gerúndio. Como assim, Caduzinho? Expressão em, olha, preposição em e o verbo no gerúndio. Ou seja, aqueles verbos com NDO ao final. Cantando, dizendo, falando, sonhando, verbo ir. Indo, verbo pôr, pondo, legal? Aqui, ó, visualiza, olha, em se dizendo tudo, repare que o pronome oblíquo átono está aqui, ó, e obrigatoriamente ele terá que ficar no meio dos dois, ó. O pronome terá que ficar entre o em e o gerúndio, tá vendo aqui, ó? Entre o em e o gerúndio, isso é obrigatório. Se você tiver o em mais o gerúndio, olha, obrigatoriamente o pronome oblíquo átono tem que ficar no meio. E se essa frase viesse em dizendo, se estaria errada. O correto é em se dizendo. Olha embaixo. Em se pondo o sol. Olha que frase fantástica. Em se pondo o sol. Tá perfeito aqui, ó, o pronome oblíquo átono, onde é que tá? Perfeito, ó? Entre o verbo no gerúndio, NDO, e a preposição em. É obrigatório, então, que esse cara esteja colocado exatamente aqui, ó, tá? Entre a preposição em mais o verbo no gerúndio, no lugarzinho do mais, tá vendo? É a expressão em mais gerúndio. Legal? Deu para entender próclise aqui? Perfeitinho, perfeitinho. Daqui a pouco vamos finalizar esse conteúdo para a gente pegar umas questõezinhas de colocação pronominal. Próclise, ênclise e mesóclise para você bater isso na prática. Mas primeira coisa importante que você tem que guardar no coração. Os 3 casos atrativos. Pronome atrai pronome, advérbio atrai pronome e o que atrai pronome. Fala aí da sua casa, fala. Pronome atrai pronome. Advérbio atrai pronome. O elemento que atrai pronome. Perfeito? Fora isso, estruturas fixas de próclise. Optativas e em mais gerúndio. Fala aí, optativas e em mais gerúndio. Frases optativas em mais gerúndio. Legalzão? Essa é a nossa estrutura básica de próclise. Legal? Vamos falar um pouquinho de ênclise agora? Vamos lá? Vem comigo.